Bom dia, galerinha! Estamos de volta para mais uma aula remota. Hoje, nossa 25ª aula remota, né? Segunda-feira, dia 8 de junho de 2020, aula de português. Então, vamos iniciar nossa aula pegando o livro 2, na página 47, onde a gente vai fazer só a correçãozinha de casa, tá bom? Da tarefa da aulinha passada. Na página 47, era a hora de escrever, onde você tinha que fazer o quê? Contar uma lenda indígena com as suas palavras. Claro que você tinha que pesquisar as lendas indígenas conhecidas por você e como são muitas, você tinha que escolher com cuidado qual que você iria falar. E aí, no planejando, você tinha que colocar qual o título da história, onde se passa a história que você vai contar, quem são os personagens, o que a história vai explicar, qual é o conflito da história, qual é o clímax e qual é o desfecho. E que foco narrativo você vai usar para contar a história? Primeira pessoa, terceira pessoa, né? Então, tudo isso tem que ser especificado aqui no planejando. Depois você vai para a página 48, onde você vai escrever, né? Colocar suas ideias, né? A sua versão da sua lenda que você escolheu no planejando. E aí, depois que você colocar todas as suas ideiazinhas, você vai fazer a parte da avaliação. É hora de avaliar a escrita da lenda indígena. Para isso, você combinará com alguém na sua casa, né? Porque a gente está em casa, não está com um coleguinha na escola, então será com alguém de casa. Então, a pessoa que vai avaliar você vai fazer a parte de escrevendo e vai dar, depois de pronto, para alguém lhe avaliar. E a pessoa vai avaliar. Se inicia com o título, sim, nem sempre ou não. Se está escrito em parágrafos, se passa em algum espaço, lugar, se tem personagem que atua nos fatos, se explica a origem de algo, se apresenta o conflito, se apresenta o clímax, se apresenta uma solução para o conflito, ou seja, o desfecho, e se mantém um foco narrativo, se esse foco está em primeira ou está em terceira pessoa, do início ao fim. Manter o foco é isso. Se começou na primeira pessoa, tem que terminar na primeira pessoa. Se começou na terceira, tem que terminar na terceira, que é justamente aquela questão do narrador observador ou narrador personagem, né? Então, depois que você passa por essa parte da avaliação por alguém da sua família, aí você vai reescrever, colocando aqui com capricho as alterações que forem necessárias depois da avaliação, porque aí essa historinha vai ficar ainda melhor, né? E aí, quando a gente voltar, a gente vai dar uma olhadinha, uma lidazinha nessa sua lenda. Você já me apresentou na aula online, né? Mas com certeza a gente vai dar outra olhada quando a gente retornar. Depois disso, a gente vai para a página 50, Meu, Seu, Nosso, Mitos e Lendas da Cultura Indígena. Então, leia o trecho de uma reportagem. Mitos e Lendas da Cultura Indígena. Conheça os mais importantes mitos relacionados à floresta. De acordo com a pesquisadora, eles são formas de compreender e dar sentido à vida. Para os índios, a floresta é um mundo, o seu habitat. Da floresta, eles obtêm tudo o que precisam para suas vidas, desde material para a construção de suas casas, utensílios básicos, ferramentas, implementos de caça, até alimentos e remédios. Eles sabem que às vezes podem ser caçados para alimentar seu povo. Desde pequeno, as crianças aprendem sobre a floresta. Jovens adentram a mata com seus pais, tios e avós para excursão de caça ou coleta de frutos, sementes, mel, material para construção de moradia. A floresta é como uma grande enciclopédia viva para o conhecimento indígena. De uma forma geral, em todas as culturas, os mitos e as lendas surgem como forma que o homem encontrou para compreender e dar sentido aos fatos e eventos da vida e do mundo. Muitos mitos explicam a origem das coisas, como certos alimentos, práticas culturais como a agricultura, fenômenos naturais como trovões, eclipses, o contato dos povos indígenas com comunidades próximas tornou algumas dessas lendas conhecidas.
de modo que foram absorvidas pela cultura regional brasileira. É o que explica a pesquisadora e curadora do Museu do Índio, Rio de Janeiro, Shang Yuan. Geralmente, cada povo indígena tem seus mitos de origem, de como seu povo veio a ser. Esses mitos, transmitidos oralmente de geração a geração, são muito importantes na formação do indivíduo social. Desde tempos imemoráveis, os mitos descrevem eventos que se dão ao mundo indígena e à floresta, que é o elemento concreto, visível e tangível desse mundo. E aí você tinha que responder na 1. Os indígenas vivem nas florestas. Elas são seu habitat. Mesmo retirando dela tudo o que precisa para viver, eles conseguem preservar o meio ambiente? Por quê? Então, é importante, gente, que vocês percebam que o homem e o meio ambiente, eles podem se conviver em harmonia, né? O fato de os indígenas retirarem da natureza tudo que eles necessitam não significa que eles estejam devastando a natureza, pois eles retiram apenas o necessário para a sua própria subsistência, né? Além disso, muitas comunidades indígenas criam os animais que servirão de alimento e ainda cultivam terras por meio do plantio. Eles têm as frutas, legumes, raízes, folhas, né? Na 2, você tinha que responder por que a preservação do meio ambiente é importante, né? O que você acha? Por que a gente tem que preservar o meio ambiente? E na 3, copiar no espaço a seguir as palavras do texto que você não conhecia, né? Procurar no dicionário e citar os significados delas aqui na questãozinha. E a gente viu isso aí na aulinha online, né? Na página 52 já era para você fazer o brinquedo indígena, né? Você reparou em alguns textos que você leu neste capítulo como as crianças indígenas são criativas na hora de brincar e inventaram sempre novas brincadeiras para passar o tempo? E aí, desde cedo, os pequenos aprendem a usar elementos da natureza para produzir seus brinquedos. Os brinquedos deles são simples, gente, como arcos e flechas, bichos de palha, bonequinhos de barro ou de sabugo de milho, canoas de madeira ou de palha, peões, petecas, diversos brinquedos. Então, esses brinquedos feitos de coco, de palha, além disso, eles também brincam de pega-pega, jogos na água, entre outras diversões já conhecidas por você. E aí tinha o biboquê para você fazer de garrafa PET, né? Que era uma das tarefinhas de casa. Depois a gente veio para a página 53, no Divirta-se, onde a gente tinha que ler o quadrinho da Mônica, né, da turma da Mônica, para a gente dar uma opinião sobre esse quadrinho aí. Então, na historinha tem: essa vai deixar você de cabelo em pé. A Mônica disse pro Cebolinha, e o Cebolinha diz: isso não é difícil, né? Porque será, né, gente? Os cabelinhos dele já é em pé. A mula sem cabeça começa a contar. Só que no segundo quadrinho a gente vê que o Cebolinha não está nem ligando, né, gente? Quem tá vindo, quem tá chegando é que tá ficando assustado, né? Mas o Cebolinha mesmo. E aí ela conta: mulher que namora padre, vira mula sem cabeça, que galopa pelas noites assombrando e soltando fogo pela venta. E aí tem a figurazinha aqui da mula, pocotó, 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 o homem correndo pro outro lado, né, com medo da mula. E aí no último quadrinho a gente vê o Cebolinha bolando de rir. Ha, ha, ha. Se ela não tem cabeça, como solta fogo? Aí a Mônica fala: bah, desisto, né? Desisto de tentar fazer com que o Cebolinha fique com medo. Só que os outros ficaram com medo, né? E aí a Magali fala: o Cebolinha é muito corajoso, quer dizer que ele não ficou com medo. Simples assim. O restante ficou. Então, na sua opinião, a história retratada nos quadrinhos ela é engraçada? Por quê? Então, o que vocês têm que perceber aí, que a Mônica ela está querendo assustar os seus amigos, né? A gente observa pelas feições da Magali e do Cascão
que eles estão assustados. No segundo quadrinho, com a história da mula sem cabeça, o humor da historinha está no fato de que o Cebolinha não se amedronta com a história. Pelo contrário, ele ri e diz: se não tem cabeça, como solta fogo? Né? E aí a Mônica desiste de assustá-lo. Na página 54, na atividades complementares, leia um trecho do livro Olivia e os Índios, escrito por Bette Midlin. Depois responda as questões. Então, vou viajar com a minha avó, anunciou Olivia, pegando a mala quase mais pesada que seu corpinho de criança. Saiu correndo até a porta, pensando que já era o dia seguinte, o da partida. Era tagarela, com um vocabulário variado, que cantava muitas letras. E para onde vocês vão? Todos perguntavam. Olivia já tinha decorado o nome dos povos. Vamos para o Issuruí, Paité, para Icolém, para Zoé, para os Camairá. Como é que ela sabia palavras tão complicadas? A avó falara das cidades do caminho. Ji-Paraná, Santarém, Canaraná, Cacoal e muitas outras. Mas ninguém sabia direito para onde elas iam. Só que eram bem longe, na floresta, visitar índios muito amigos da vovó. Nessa noite ninguém dormiu na casa de Olivia. O pai e a mãe estavam aflitos, iam ficar com saudades. A filha era pequena, seria sua primeira viagem sem eles. Olivia demorou para adormecer, mas acabou despencando e sonhando com as histórias que a vovó contava. Aí na primeira questão tinha para você resolver. Copie as palavras do texto que você não conhece, depois procure no dicionário seus significados e escreva na frente das palavras. Então isso aí, pessoal, né, a palavra que você desconhece, procurar no dicionário. Na segunda, com base nesse trecho que você leu, já é possível afirmar que a personagem principal da história é, e aí, Olivia, a avó da Olivia ou o pai da Olivia? Claro que é a Olivia, né, gente? O que você observou no texto para descobrir, para responder ao item anterior? Então, a gente vê que a historinha, ela gira em torno de Olivia. E também, se a gente perceber bem, o nome do livro leva o nome da menina, né? O livro tem o nome da menina, que é Olivia, o nome do livro. Que idade essa personagem parece ter, né? Então, a gente olhando, a gente pode perceber que a personagem Olivia, ela deve ser uma criança do ensino fundamental, pois o texto diz que a mala era quase mais pesada do que ela. Nesse trecho, o texto diz que ela tinha corpinho de criança, que os nomes dos povos indígenas eram palavras muito complicadas também para ela, né, gente? Que seria a primeira viagem da menina sem os pais. Nesse trecho, o texto diz: a filha era pequena, seria sua primeira viagem sem eles. É aceitável, então, que a personagem tenha entre 6 até 10 anos de idade, né, gente? Já na quarta, por quais cidades Olivia e sua avó passariam ao longo da viagem? Aí tem aí o mapa do Brasil, que você tinha que observar o mapazinho, tá? Né? Tinha que observar o mapazinho para responder em que estado brasileiro estão localizadas as cidades mencionadas no texto. E aí a avó e a Olivia passariam por Ji-Paraná, Santarém, Canaraná, Cocoal e muitas outras. Ji-Paraná e Cocoal estão localizados aonde? No estado de Rondônia. Canaraná, no Mato Grosso. E o Santarém, no Pará. E aí a B e a C, que é: você mora em algum desses estados? Então isso aí já é uma resposta pessoal. Que estado brasileiro você ainda não conhece? Gostaria de conhecer também, pessoal. Já na quinta, você tinha que reler o último parágrafo do texto, depois responder. Por que o pai e a mãe de Olivia estavam aflitos, né? Então, eles estavam aflitos porque iam ficar com saudade de Olivia. Além disso, a menina era pequena
e seria a sua primeira viagem sem eles, né? Na B, por que você imagina que Olivia demorou para adormecer? Então, a Olivia estava ansiosa com a viagem, por isso que ela demorou para adormecer, né, gente? Quem é que não fica, né? Na C, que histórias você imagina que a avó de Olivia contava para ela, né? E aí a gente imagina que tinha muitas aventuras nessas histórias, com certeza lendas indígenas, né? Com muitas aventuras para contar. O texto que você leu é uma narração. Que foco narrativo foi usado, né? Na contação aí da historinha. Então, claro, a gente sabe que foi usada a terceira pessoa, né, gente? Porque o narrador é apenas um observador. Ele não participa da história como personagem. Na sétima, você tinha que copiar do texto uma frase declarativa, uma frase exclamativa e uma frase interrogativa. Então, qualquer frase terminada com ponto final é uma declarativa. Qualquer frase terminada com ponto de exclamação é exclamativa. E qualquer frase terminada com ponto de interrogação será a interrogativa. Claro que tem que ser do texto, né? Na oitava questão, você tinha que ler as palavras extraídas do texto e circular os encontros consonantais. Então, letras, criança e pó. Em letras, onde está o encontro consonantal? CR. Importa, RT. Em letras, TR. Muito bem. Já na A, você tinha que copiar as palavras separando as sílabas. Então, você tinha que separar letras, criança, porta. Depois escolher duas palavras do quadro e criar uma frase declarativa com elas. Claro que você vai escolher duas palavras, pode ser criança e letra, pode ser criança e porta, pode ser letra e porta. Importante que tenha duas das palavras dentro da frase que você vai criar. Na nona, leia estas outras palavras extraídas do texto e circule os dígrafos que você estudou. Então, minha, onde está o dígrafo, né? NH. Corpinho, NH. Correndo, RR. Tinha, NH. Caminho, NH. Nessa, os dois S's. Filha, LH. E sonhou, NH. Depois que você circulou os dígrafos, você copia essas palavras e separa as sílabas. A gente vai ver logo que tem em algumas palavras os dígrafos vão ser separados, né, gente? Em outras ele vai ficar juntinho na mesma sílaba. Então, é aí onde a gente consegue perceber que existem dígrafos separáveis e inseparáveis. Depois, você tinha que escolher duas palavras do quadro e criar uma frase interrogativa com elas. E logo depois dessa mesma frase interrogativa, você transforma ela em exclamativa, só mudar o sinal no final, né? Na escola, você já teve vários exercícios de divisão silábica. Na sua opinião, por que nós precisamos separar as sílabas das palavras, né? E a gente sabe que é pela necessidade de separar uma palavra que não cabe na linha do caderno, né? Quando essa chega no fim, a gente precisa botar um outro pedacinho dela na outra parte do caderno, porque às vezes a palavra não cabe, né? Já chega no final do caderno. E aí essas palavras também, a gente sabe que são classificadas quanto à posição da sílaba tônica, né? A gente sabe que existe aquela situaçãozinha gráfica que mostra a posição tônica das palavras. Então é isso. Logo mais estaremos aprofundando esse conhecimento, tá bom? E aí vamos para o relembrar, que nesse capítulo você estudou as características do gênero textual lenda, e aí vamos completar então as lacunas do texto, a seguir com as palavras do quadro. Desde muito tempo o homem procurava explicar a origem das coisas que o cercam. Daí surgiram as lendas e os mitos, para responder a essas e outras perguntas por meio de histórias repletas de fantasias e mistério, transmitidas oralmente de geração em geração. Na segunda, você aprendeu que as lendas, assim como outros gêneros textuais,
são textos narrativos, pois contam histórias por meio de uma sequência de ações. Então, encontro no diagrama os nomes, os elementos de uma narração, né? Você tinha que circular as palavrinhas dentro aqui do diagramazinho. Depois, copiar as palavrinhas que você encontrou frente a cada definição. É tema ou assunto da história? Então, a gente já sabe que isso aí é o quê? Enredo. É quem conta a história, pode participar dela ou não? Narrador. Períodos ou época em que se passa, aliás, são os participantes da história, aqueles que atuam nos fatos, os personagens. Período ou época em que se passa a história? Tempo. Lugar onde se passa a história? Espaço. E aí, na terceira questão, com relação ao narrador, ele pode ser o quê? Narrador, personagem, quando conta e participa da história, ou narrador, observador, quando apenas conta a história, ou seja, não participa dela como personagem. No primeiro caso, dizemos que o foco narrativo está em primeira pessoa, justamente eu e nós, né? Primeira pessoa. No segundo caso, que ele está em terceira pessoa, que é o narrador observador. Ele usa a terceira pessoa. Quem é a terceira pessoa? Ele, ela, eles, elas. Na quarta, você também aprendeu que palavras iniciadas com IN, IM e só o I também pode ter sentido contrário, né? E aí se tornando a palavra antônima. Que exemplo a gente pode dar dessas palavras? O IN, incontrolável, que não se controla. Uma pessoa que não tem controle. Por que N? Porque antes, depois do IN, tem um C, né? Então é N. Impossível, uma coisa que não é possível, né? O contrário do possível. Por que M? Porque depois do M tem um P. E a gente sabe que antes de P e B se escreve M. Então, impossível. E ilegal, o I sozinho, sem M, sem M. Ilegal. Ilegal é o contrário de legal, né? Então, aí são alguns exemplos. Você pode citar outros também. Na quinta, por fim, você aprendeu que o encontro de duas ou mais consoantes de uma palavra é chamado de encontro consonantal. E ao encontrar duas letras pronunciadas com um único som, ou seja, um único fonema, a gente sabe que recebe o nome de dígrafos. E aí se encerra a nossa aulinha de hoje, que foi uma revisão para a prova, né? Já estudando para a prova, onde você terá que aí focar bem o capítulo 1 e o capítulo 2. Certo, gente? Capítulo 2 do livro 2, caderno 2. Cheio no coração, até a nossa próxima aulinha remota.